Boa tarde, que bom estar com vocês. Hoje, melhor ainda, porque temos uma personalidade, ele que costuma dizer tudo pela cultura. Vamos conhecer a vida e a obra de Décio Machado, ele que é escritor, artista plástico, produtor cinematográfico e também compositor, um cara que é de São Gonçalo, de todo o coração, eu também sou, né? E trazemos aqui com o maior prazer Décio Machado, que bom estar com você. Bom, Décio. o prazer é todo meu, estar num lugar maravilhoso, falando sobre arte, sobre cultura, sobre educação, que sem cultura e sem educação não vamos a um bom lugar. A verdade é essa. Precisamos de muita arte nesse mundo, né, para dar alegria e paz à humanidade. E você falando sobre arte, nós temos uma vida inteira dedicada a isso, né? Com certeza, eu já passo de 40 anos na vida cultural. Muitas vezes teve vontade de parar, mas está no sangue, né? A gente sempre perpetuando, continuando o processo de luta, de bandeira, né? Certo. E a gente continua essa labuta até hoje. Entendi. Vamos falar primeiro sobre o seu início. Você que dedicou a vida toda à arte, como é que começou tudo isso? Como a história é uma coisa muito... Todo mundo tem uma história de vida, isso é bacana, cada um tem a sua história. E eu tenho a minha. Na verdade, eu comecei através do esporte. Eu era esporte. Eu treinei muito tempo judô e jiu-jitsu, tá? Eu estudei na UF, eu fui campeão universitário, fui campeão carioca e rodava o estado representando o meu município de São Gonçalo. Aí um belo dia, entre aspas, perdi minha avó e eu também trabalhava com meu pai tinha uma padaria, eu trabalhava com meu pai, com meus irmãos. E fui o velório da minha avó à noite, de manhã o enterro, aquela coisa triste. E depois do enterro voltei para minha labuta, entregar o pão que eu entregava, tinha cliente na rua. Então, por estar muito cansado, já tinha trabalhado antes, fiquei a noite toda no velório da minha avó, eu acabei dormindo no volante e bati num poste. E a partir desse poste, fiquei um ano em cima da cama, andei de moleta, né? Minha perna atrofiou, eu não tenho pratinho, não tenho nada não. Mas nasceu daquela forma, saiu, então nunca mais eu pude subir no tatame. Meu kimono está até hoje lá. Aí, a partir daí, eu tinha uma coisa para fazer e comecei a entrar na vida cultural. Encontrei um amigo meu que hoje é baterista, Beto Xavier, beijão pro Betão, é coisa maravilhosa. Ele é professor de literatura, português. Décio, vamos fazer um concurso de poesia? Ele falou, faço. Estava dentro, queria fazer. Fiquei um ano em cima da cama, né? Sim. Então surgiu, nós fizemos no Colégio Walter Orlandini, né? Perto da UERJ, né? Fizemos um primeiro concurso de poesia, foi um sucesso. Teve inscrição de Angola, Portugal, e aquilo me incentivou por demais. Depois ele jogava xadrez, vamos fazer o campeonato, vamos fazer o xadrez. Fizemos xadrez, também teve um patrocínio muito bacana. E começamos nossa labuta, montamos um projeto, nós chamamos a Força, depois a União Cultural Gonçalo. Ia para a rua, não existia Secretaria de Educação, olha, pediu cultura, não existia nada disso, né? Fundação, nada. Era na marra, no peito e na coragem. Isso em que década, mais ou menos? Década de 80. Década de 80. Olha, faz bastante tempo, hein? Quer dizer, então, qual foi o seu primeiro contato com a cultura? Foi através da poesia, da escrita, né? Não, eu comecei, não na poesia, ela veio depois. Não, na poesia, indiretamente. Como é que começou a minha vida, a paixão pela poesia? Que eu estudei no Colégio São Gonçalo, muitos anos, tenho uma honra. Antigamente era primário, hoje é fundamental, da primeira e segunda fase. E lá eu fui do fundamental até o segundo grau. E todo ano, eu estava no primário naquela época, e no final do ano a professora dava uma premiação aos melhores alunos da sala. E naquele ano eu fui premiado com um livro. E a professora me deu um livro, chamado, nunca esqueci, eu tenho até hoje esse livro lá, chamado Perereca, né? E botou uma dedicatória para mim. Aí eu escrevi até um negocinho também embaixo que eu nunca mais esqueci, chamado Medo. Medo? O que é medo? Medo de quem? Se nasce com medo, morre com medo também. Medo da vida por quê? Ou da morte também. Eu não posso falar nada, pois tenho medo também. Foi a primeira coisa que eu fiz. Olha só, então você começou a escrever. Aí com essa minha mãe também incentivava, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, né? Gostava da arte, estimulava a gente. Aí a gente fazia. Aí eu começava a escrever as poesias, escondia debaixo do colchão para ninguém ver, né? Aquele momento de vergonha de mostrar o trabalho. Um belo dia, minha mãe, limpando a cama, mostrou, que papelzinho é esse aí que eram os meus poemas, meus escritos. Entendi. E aí depois você começou a difundir através de quê? Da pintura? Como é que... Não, a pintura também veio... Aliás, eu não procuro nada da minha vida, deixo o universo me levar.
as coisas acontecendo. A arte veio a isso, de um acidente, agradeço aquele poste. Se não fosse aquele poste, eu não estaria aqui até fazendo esse bater de papo com você. O poste entrou na sua vida para te dar um caminho que você queria. Caminho, o Criador sabe o que faz, a verdade é essa. Aí dali eu fiz esses movimentos de música nas praças, chamado Vilas 8 também, e uma série de questões de festivais. E depois aquele grupo, foram ampliando aquele grupo, depois eu montei a união, chamando um grupo chamado, na época do He-Man, né? Falava, eu tenho a força. Falei, não, eu não. Aí botei o nome, Nós Temos a Força, o nome do projeto. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Nós temos a força. E daí foi passando os anos, criou o grupo, foi aumentando. Aí eu fundei a União Cultural Gonçalense, com 14 grupos de cultura. Aí foi acontecendo os fatos, né? E aí fez o aniversário do evento. Eu queria fazer dar um presente ao movimento e à cidade. Aí nós tivemos a ideia de construir um relógio de sol de São Gonçalo, que está até hoje lá. Essa questão do relógio de sol é uma curiosidade, né? Porque parece que é o único no mundo. O relógio é. Eu não inventei relógio nenhum. Quem inventou o relógio foi os chineses e egípcios há 5.000 anos atrás. A primeira invenção humana foi a invenção através do tempo, do relógio. Então, e o relógio ele acompanha a história da humanidade. Então, primeiro eles fizeram aquele relógio do tempo, da sombra, depois veio a revolução industrial, né? Veio o descobrimento, né? Em 1400, 1500, veio nos navios, o navio balançava, a sombra balançava, então criaram ampulheta, aquele relógio de areia, de água. Depois teve a revolução industrial, que as pessoas botavam o relógio nas igrejas, né? Para entrar às 7 da manhã, 6 da manhã, batia o sino, tem. Aquela coisa, a pessoa vinha. Depois o Santos Dumont descobriu o avião. Como é que ele veio lá em cima? Ele descobriu, inventou o relógio de pulso. Teve evolução. Então esse relógio aí, o relógio do sol de São Gonçalo, é o único do mundo para marcar esse momento histórico do mundo, não só da cidade. Então ele tem um relógio atrás vertical e equatorial ao mesmo tempo. Ele tem um ponteiro chamado gnomo, que ele marca um horário, né? Ele tem uma numeração de 6 a 18. E o outro lado é de 8 a 18. Pô, que história é que 8 a 18? Porque o sol nasce às 6 da manhã, morre às 18 horas. Certo. Mas e naquela época, 5.000 anos atrás, hoje você marca a hora em 1 hora. Naquela época não, era em 2 horas. Então botou no começo começa às 8 horas para simbolizar aquela época que começava em 2 horas. Então as pessoas vão lá, eu dou palestra para os alunos, vão lá, os professores, e é muito engraçado, as crianças falam, né? E à noite, como é que eu vejo a hora? Gente, não é relógio da noite, é relógio de sol. E se chover, não é relógio de chuva, é relógio de sol. Aí tem que falar para as crianças aquilo. Fica na parada 40. Né? Fica na parada 40. Onde eu nasci, inclusive, eu nasci ali, meu avô. Eu acho que a família mais antiga somos nós. Porque a casa onde eu nasci, ali meu pai nasceu, meu pai faleceu. Ali morou meu avô, que nasceu em 1895. Caramba. Ali naquela casa. Ali eu montei também o Museu da Cultura Gonçalense, com uma série de trabalhos ali dentro. Entendi. Então a gente vem sempre incentivando essa questão da cultura. Então, vamos falar então da sua arte, né? Na pintura, né? Então a gente já tem aqui, ó, estou mostrando aqui um dos quadros do Décio, né? Ao Viver Cores. Então, fala um pouco sobre sobre a sua arte na pintura. Quantos quadros você já pintou, exposições que você já fez? Me dá uma resumida nisso. Eu já fiz exposição pelo município, já fiz exposição pelo estado do Rio de Janeiro, já rodou meus quadros por aí, já tive premiações. Então, bacana, eu trouxe esse quadro aqui. Mas, como eu disse a você, eu não procuro nada na vida, deixo o universo transpirar. Quando eu lancei meu primeiro livro, como eu vou dizer a você achar como é que comecei a pintar o arte plástica. Quando eu fiz o meu primeiro livro, eu tinha uma amiga que me telefonou, Décio, vem tomar um cafezinho comigo na minha casa? Aí eu fui à casa dela. Aí chegando lá, Décio, eu não chamei você para tomar café aqui não, mas você me chamou para quê? Não, é que eu vi seu livro e eu queria que você me desse uma orientação como é que eu faço um livro. Ela lia muita cultura. Então ninguém me ensinou a fazer um livro. Eu que fui teimoso, escrevi uma vez, não gostei, a segunda, a quarta, eu achei a veia, fiz um livro chamado primeiro livro, Zé Maleta. Então ela pegou aquele livro, eu dei umas dicas a ela e ela lançou o livro, Duas Faces de Mirna, Neuzeni. E depois, 6 meses depois, ela me telefonou, Décio, vem tomar um cafezinho de novo comigo. Eu fui lá. Quando chegando lá, porque ela era artista plástica, pô, Décio, eu vim aqui para você, não para tomar café não. Mas para quê? Eu vim ensinar você a pintar.
falei, pô, eu não sou pintor, não sou desenhista. Se eu pintar um cachorro, vão pensar com um cavalo, porque eu desenho muito mal. Não! Você dizer que é fácil. Ela me pegou pela mão, me levou do ateliê dela, que fica na parte de baixo da casa dela. Começou a te ensinar. E começou a me ensinar, a me dar aquelas dicas das cores, da sombra, da luz. Aquela pinta. Eu não fiquei com medo de pintar, né? Pra época ela era uma fera de pintar. Ela me deu umas dicas, me deu o pincel, o tipo de pincel, tinta. Aí quando eu saí de lá, eu fui lá, parei na casa de São Gonçalo, comprei a tela e comecei a pintar em acrílico, né? Que eu sou muito apressadinho. Em óleo demora a secar. Aí eu levei ela, quando ela viu, desce. Alguém pintou isso para você? Não, foi eu que pintei mesmo. Então ela começou a incentivar, eu sou muito grato. Porque a gente tem que passar o que a gente sabe para o outro, né? Certamente. Sou muito grato a ela. Aí eu começou a minha história da pintura. Então, com o pincel, com a criatividade, com a imaginação, você já pintou quantos quadros? Eu não tenho muito cálculo, não. É meio difícil que a gente vai fazendo, né? Eu acredito que deve ter uns 40, 50 quadros, mais ou menos. Entendi. Por aí. E agora vamos para uma outra paixão sua, né? Que você tem um amplo trabalho também, que é a música. Eu sou apaixonado pela música, é verdade. Então, como é que a música entrou na sua vida? E outros casos também não procuro nada. Eu fui meu primeiro coordenador de ação cultural do Estado do Rio de Janeiro, Metropolitana 2, que era a escola do Estado. Então eu coordenava 8 municípios. Niterói, São Gonçalo, Maricá, eram 320 escolas. Então eu fui convidado para ser o cobaia, né? Como o coordenador de ação cultural, para ver se funcionava. E funcionou, depois implantou todo o Estado. E a partir dali, quando eu fazia reunião com os animadores culturais, que são um abraço, esse pessoal muito talentosos, uma reunião que teve num CIEP daquele, aí quando a gente ia entrar tinha um piano, tinha uma menina tocando piano. Aí tocando piano eu olhei, Cássia é o nome dela, pô, que bacana, acabou. Depois da reunião, ficamos amigos. Conclusão, aí combinamos bater papo falando sobre música, virou minha parceira musical. Eu escrevia e ela começou a também botar melodia, aquela coisa, cantava. E nós apresentamos em vários, até o Teatro Rival nós apresentamos. Caramba. Aqui tem um terminal de Niterói, hoje aquele terminal, os primeiros eventos ali dentro fomos nós que criamos, com música. Era um palco, as pessoas vinham lá, ali passavam mais de 300 mil pessoas diariamente. Parava, escutava as músicas, as poesias e seguia em frente. Então ali começou a minha força. Hoje eu tenho vários parceiros musicais, participei em festivais, nunca ganhei nenhum. Mas em São Gonçalo participei no festival, 130 músicas, fiquei em segundo lugar. Caramba. Lá no Rio de Janeiro, no Baden Powell, né? Fiquei em terceiro lugar no Rio de Janeiro. Sempre as músicas, sempre participando. É uma paixão que a gente tem. Quantas músicas compostas? Aí eu tenho mais ou menos umas 12 músicas compostas de minhas, Na área né? de MPB? Oi? MPB? MPB. Eu gosto muito do MPB, me foco muito pelas letras, pela melodia, o arranjo, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem que criar. Então, através das minhas músicas, das minhas letras, meus poemas, transformei ele em música, em canções, entendeu? Mas eu tenho muitas músicas, eu devo criar 12 a 20 músicas, mais ou menos, por aí. Apresentamos lá, rodando por aí, né? Fora aqueles apresentada, né? Fora as guardadinhas, né? Que estão guardadinhas lá. Então, você sintetizou um pouco as suas grandes paixões, a poesia, a literatura, a música. E você tem um projeto que mistura tudo isso. Você tá para lançar ele, parece que ainda esse ano, né? É verdade, chamado O Poeta e Suas Canções. Ou seja, juntar os poemas, meus poemas, musicalizados. Inclusive participei em vários festivais com essas músicas, né? Com parceiros. Eu tenho música com minha voz, tenho música com meus parceiros também. E também parceiros que botam a melodia, a gente coloca a melodia. A última canção que veio, Se Tu Soubesse Como É Bom Amar, né? Essa tá aqui, tá rolando por aí, foi parar até na Espanha, África, e tá rodando por aí esses poemas, as pessoas mandam de lá gostando, fizeram até clipe na África também, outra música que eu fiz, também Tocaia, né? Tocaia, então uma voz de uma menina também, a Rebeca. Então tá vendo essas questões todas de somando. E se tu soubesse como é bom amar, está com a minha voz. Então tem uma série de pessoas, o Ian Medeiro, Dilson Vilar, enfim, uma gama enorme de pessoas envolvidas nesse projeto. E nós estamos montando esse projeto com música, tá? E também com imagem. Porque nós temos um documentário chamado O Escritor. Sim. Então a gente vai usar a linguagem de cinema,
né, de vai cinema juntar tudo. e juntar com a música, fazer um casamento, né? Isso é muito interessante. Você quer lançar isso ainda esse ano? Esse ano, se Deus quiser. Nós estamos preparando para isso. Lá para outubro. E os locais onde você gostaria de... Olha, eu tenho um sonho aqui local, fazer, quem sabe, o lançamento aqui no próprio Universo, aqui na faculdade. Seria um prazer, porque o Universo começou a nascer onde? Em São Gonçalo. Sim. E eu também sou de São Gonçalo. Apesar que a cultura não tem fronteira, né? A cultura está aí aberta para todos. Mas o Universo tem um carinho grande também pela essa faculdade. A Marlene, nosso amigo Joaquim, foi um grande amigo nosso, aquele carinho maravilhoso. E quem sabe começar esse projeto aqui nessa universidade, aqui, depois espalhar por esse mundão de Deus. Né? É. E eu queria que você falasse um pouco das suas redes sociais. As pessoas elas conseguem achar os seus trabalhos, quais são os endereços? Olha, eu tenho um Instagram chamado Décio Machado, @Décio Machado. YouTube, você pode botar Décio Machado, vai lá. Você pode botar também Tudo pela Cultura, tudo que é meu slogan, tudo pela cultura, né? Então, no momento, nós temos a força também. Vai chegar a Décio Machado, vai lá no YouTube, vai lá no Face, no Instagram, você vai achar. E Tudo pela Cultura também, você vai achar nossos trabalhos por lá, nossas músicas, nossas canções, enfim, poesias, né? Falei, deu vontade de falar um poema para você, eu posso? Então pode, vamos fechar então. Estou autorizado? Claro. Então, já que tudo é uma poesia, já que esse programa é uma poesia, isso. Vou falar A vida é uma poesia. A vida é uma poesia, é verdade. Vou falar um poema em homenagem aos poetas. Sim, vamos lá. Poeta, abre os olhos e veja o mar. Água cristalina, ondas contínuas, o sal a borbulhar. Vide o espelho d'água, onde o céu é refletido sobre o prisma da vida, com idas e vindas. Ao longe, o sol se esconde, formando sombras além do horizonte que te faz navegar. Agora, fecha os olhos, poeta, imagina as ondas partindo para o seu destino. De repente, uma voz eloquente vem lhe falar. Poeta, pensa que poderás descrever a beleza do azul degradê? Suas letras não conseguirão retratar, mesmo abrindo os olhos e olhando para o mar. Isso aí, não é à toa que a principal frase dele que resume é tudo pela cultura. Tudo pela cultura. Foi um prazer receber o Décio Machado aqui em nossos estúdios, aqui no Jornal São Gonçalo. São Gonçalo USG Encontros, né? Então, obrigado a você, Décio. E vamos nos encontrar mais aí nos próximos projetos, próximos lançamentos. E a gratidão é minha, tá, desse trabalho maravilhoso, mostrar não só meus trabalhos, mas de todas as pessoas fazendo trabalho, o bem nesse mundo. Porque as coisas só mostram as coisas negativas, né? E mostrar para as pessoas. No passado eu pensava, a mão direita não pode mostrar castigo. Não, nada disso. Você fez o bem, você tem que mostrar mesmo. Faz poesia, mostrou, fez uma atitude positiva. A sociedade tem que saber, para servir de espelho para essa garotada que está vendo, essa meninada que vem aí. Mostrar coisas boas, positivas para a gente. Essa é a mensagem que você deixa para as pessoas que você acha que a cultura é uma ferramenta que desenvolve de inclusão social. Com certeza, é a base da sociedade. Sem cultura e educação nós não vamos a lugar nenhum. A Constituição pode tirar tudo da gente, mesmo a educação e a cultura. Então eu tenho livros publicados, eu nem cheguei a mostrar a vocês aqui para fechar. Então vamos mostrar dos livros. Vamos mostrar aí, o livro aqui, ó. Esse livro aqui, o Revisor, ó. Essa é a segunda, até que foi a segunda edição, o Revisor, tá? E fala de quê? São poemas? Não, esse aqui são Revisor, é a história, esse livro aqui é muito interessante. É a história de um revisor, é um romanceado. É a história de um revisor de livro, que ele confunde a vida dele real com os livros que está revisando. E o leitor vai embarcar nela, quando é livro e quando é real, entendeu? Então tem uma loucura, uma viagem muito interessante desse livro aqui. E os outros livros também aqui, eu fiz também esse livro aqui, ó, que eu adoro o universo. Eu criei aqui, tem 2 anos, uma nova teoria do universo. Bonita, cara. Uma nova teoria do universo. Eu ali contando porque a ciência não mostra antes do Big Bang. Então, a teoria aqui foi antes do Big Bang. Como é que foi criada essa questão do antes do Big Bang? Que do Big Bang que fala que é uma grande explosão do universo. Então, esse livro daqui é uma maneira bem simplista para ter um entendimento, né, da coisa. Eu não botei uma coisa muito técnica, não vou entender. Tá? Então, aqui bem simples. Como médico, falar só linguagem técnica, ninguém entende. Né? Se fala a questão de ciência, é a mesma coisa. Então, bem simples, está aqui o espelho quântico, uma nova teoria do universo. Já apresentei em várias escolas, várias universidades sobre esse trabalho. Beleza, muito obrigado, Décio. Eu que agradeço a você. Um abraço, beijo no coração e tudo pela cultura!